Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Está fraquinho, né? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Isso aí. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, sem perda de tempo, em Lucas capítulo 10, autor do versículo 17. Eu quero ler. Gostaria que você me acompanhasse. Se quiser baixar um pouquinho, pode baixar um pouquinho. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Está feliz com Jesus, igreja? Está frio, né? Nós precisamos estar alegre. Coração alegre formoseia o rosto. Se a gente for olhar para o rosto de alguns aqui, parece que o coração está triste, né? Mas eu tenho certeza que até o final deste culto, Jesus vai tocar em você. Amém? Versículo 17 do capítulo 10 diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: Eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeiteis os espíritos malignos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora celebrou Jesus no Espírito e disse: Graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim o aprove. Amém? Vamos orar a Deus. Tu és soberano aqui neste lugar. Fala conosco, Pai, de forma tremenda, eficaz. Que essa palavra, meu Deus, venha ser para salvação, libertação, vida eterna. Que essa palavra venha ser de avivamento, meu Deus, em nosso coração nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixa ninguém sair da mesma forma que entraram, mas que sejam cheios, meu Pai, da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua glória, cheio da Tua autoridade, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Está todo mundo aí? Amém. Glória a Deus. Eu sou muito comunicador, eu gosto de pegar comunicando com a igreja, para ver se não tem ninguém dormindo. Queridos, o céu responde com avivamento. Esse foi o tema que foi me dado. E eu perguntando ao Senhor o que falaria. E o Senhor me deu esse texto, em Lucas capítulo de número 10, aonde o Senhor afirma que Ele te dá. E disse-lhe: Eu vos dou poder, Jesus disse, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Eu pedi uma palavra de avivamento e o Senhor me deu essa. Mas para mim entender um pouquinho, e você entender um porquê que Deus me deu essa palavra, eu perguntava para Deus: Senhor, por que essa palavra? E o Senhor falou assim: porque eu te dou poder. Aleluia. Eu quero te levar lá atrás, porque senão não tem como pregar. Eu vou te levar lá na criação do mundo, quando Deus cria todas as coisas. Só que antes de criar tudo isso, irmão, eu quero te levar nos céus. Quero que a sua mente vá lá em cima, nos céus. Quando Deus cria os anjos, arcanjos e querubins, no céu Ele cria um ser especial, um querubim ungido, bonito, lindo,
formoso à vista, cheio da glória de Deus, cheio de poder, homem guerreiro de espada, mas também manuseava muito bem algo tremendo. E o Senhor foi tão confiante e confiou nele tanto, que Deus coloca sobre os seus ombros a terça parte dos anjos. E esse anjo, irmão, é um anjo tão poderoso, que além dele ser um guerreiro, querubim, ele também era o maestro do céu. E esse maestro, ele preparava os louvores com os seus anjos, e na hora de entregar a Deus aquilo que era de Deus, o louvor, a honra e glória, ele chegava tudo ensaiadinho e entregava para Deus tudo aquilo que foi incumbido para ser feito. Só que todo mundo conhece a história. Se você pegar aqui comigo no livro de Isaías, no capítulo 14, se você quiser pegar, pega aí. Isaías capítulo 14, versículo de número, vamos ler o 11, 12, 13, 14, que está escrito assim, ó: já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos seus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti, e estenderão os bichos te cobrirão. Versículo 2 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, minha alva, como foste lançado por terra, tu debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei os céus, e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da consagração me assentarei da banda do lado do norte, e subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero que você entenda que aqui estava alguém diante de Deus que tinha carta branca para governar a parte da adoração no céu. Quem está entendendo, diga amém. Só que a soberba subiu no seu coração de tal forma que ele nos segurou para si. Ele começou a se achar mais grande do que o nosso Deus. E você sabe que o Deus que te criou, ele conhece você antes de você pensar. Ele já sabe o que você vai falar. E não precisou Lúcifer, é a quem eu estou citando aqui, falar qualquer coisa para Deus saber que ele queria tomar o seu trono. Bastou ele pensar que ele subiria mais alto do que as estrelas, mais alto do que o trono de Deus, e montaria ali o seu trono do lado do norte. Ele só pensou, e Deus, na sua onisciência, captou a mensagem. Então cuidado com os seus pensamentos, porque Deus conhece o seu pensamento. Agora Deus lança Lúcifer, o anjo de luz, lá de cima, sobre o abismo. Só que antes dele descer no meio do caminho, eu creio que Deus enfiou a mão dentro dele assim, ó, e arrancou algo muito precioso. Você vai descer, mas isso aqui fica comigo. E agora a gente sabe da história. Ele foi lançado no abismo, e Deus agora começa a criação de todas as coisas. E você vai ver que interessante, ele cria a porção seca, ele cria a água, e de tudo que foi criado, ele tirou o seu ser vivente, né? Da terra ele tirou as plantas, os animais, da água ele tirou, né, os frutos do mar, os
os peixes, dos gases ele tinha as estrelas, e foi formando a terra. E aquele espírito que agora foi lançado no abismo ficou vagando e assistindo tudo de longe. Você vai ver que no capítulo 2 de Gênesis, o primeiro é criação e tudo vem da terra, do mar. Só que quando chega no capítulo 2, você vai ver que no 1 Deus chama a terra e fala: produza animais. Não é assim? O mar, ele vai olhar para o mar e produza peixe. E assim sucessivamente. Só que ele para. E agora ele reúne 3 com ele. E ele diz: façamos o homem a sua imagem e a sua semelhança. Agora observa bem o inimigo da sua alma agora. Observando tudo aquilo e agora sendo criado em seu lugar algo semelhante a Deus. Se você olhar para o lado direito ou esquerdo, você vai ver alguém com a característica de Deus. Ué. Não existe ninguém feio. Você pode olhar aí, todo mundo é lindo igual Jesus. É ou não é? Hein? Não, você não é feio não, Zão. Todo mundo tem a semelhança de Deus. Observa agora a criação do homem. Deus pega algo terrestre. E você vai observar que quando ele cria Lúcifer, ele cria só de espírito. Dá autoridade, enche de instrumentos. De forma que, quando ele estava no céu ainda, comandando o louvor, só de ele andar saía som. Só que agora, Deus cria algo, imagem a sua semelhança, do pó da terra. Mas ainda faltava algo. E Deus diz assim: agora eu vou dar algo para eles que eu não dei para ninguém. E ele sopra sobre as narinas do homem o espírito. Agora vai ter uma matéria terrestre e o espírito. A criação de Deus. E às vezes você fica meio desanimado, às vezes fica meio triste, de vez em quando alguma coisa te entristece, não é? Por que isso? Parece até uma perseguição. Quando Lúcifer foi lançado sobre o abismo, veio com ele a terça parte. A inveja que ele tem de você é tão grande, de ver você tocar em tudo, respirar, e ele não pode fazer nada. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que Deus agora tirou, quando ele estava caído, o que Deus tirou dele? Tirou o louvor. E aqui que eu começo a pregar. Eu não entendo por que as igrejas hoje, o povo não interage. Sabe? Às vezes não consegue orar mais, não consegue glorificar o Senhor mais. E o diabo ele fica de longe, só olhando, é isso mesmo que eu quero. Porque quando você canta, você louva, você glorifica, fica mais difícil de te achar. Você está entendendo, Senhor? Glória a Deus, aleluia. Fica mais difícil.
O diabo ele tem as suas estratégias, irmão. Mas quando você começa a louvar, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da luta, você observa que você pode estar amargurado de espírito, e no meio de uma luta tremenda, mas se você começar a louvar, você nem lembra daquilo que você estava passando mais. E eu vou te falar mais, tem gente aqui hoje dentro da igreja, mano, está aqui, que já esqueceu tudo que passou lá hoje. Tem gente que entra aqui e não tem vontade de ir embora, sabia? Sabia? Tem gente que entra aqui dentro, senta aqui, não tem nem vontade de voltar para casa, porque aqui alivia a alma. Só que você pode continuar aliviando a sua alma, louvando e agradecendo o nome do Senhor. A luta, eu costumo dizer lá em casa, quando a luta está muito grande, eu sei que o bicho está pegando, eu já saio do meu serviço cantando louvor, e já sai assim, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando, né? Até chegar em casa. Costumo chegar, já ter acalmado o mar. Não é fácil, não. Então observa bem o que Deus tirou do diabo e colocou sobre a sua vida. O espírito, André, de adoração. Aleluia. Isso não é qualquer um que tem, não, irmão. É, ué. E às vezes nós esquecemos disso. Esquecemos. O homem era todo cheio de pedras preciosas. Ele tinha um lugar reservado para ele, que era no meio de pedras afogoadas. Tinha tudo para arrebentar no céu, era para estar lá até hoje, mano. Só que perdeu a essência. Não deixe isso acontecer com você, não. Não perca a sua essência. Se Deus te chamou, irmão, não perca a sua essência. Somos adoradores de nato. Você não tem escolha, você nasceu para adorar. Quando a gente entende isso aí, irmão, pronto, a vida fica mais leve. Ué. Tem gente que pensa que vem na terra para conquistar. Não, irmão, você já é o rei da terra. Você já é príncipe de Deus. Porque Ele tirou tudo dele e colocou sobre a sua. Você que vai governar a terra. É você. Você é governante da terra. Tudo nas suas mãos. Só que você precisa entender, nós precisamos entender que não nascemos só para isso. Mas o intuito maior de Deus na nossa criação é o quê? Adoração. Aleluia. Nós somos substituto, não é? Vamos conjecturar lá no céu. Você imagina agora, Deus lança o diabo para o abismo. Eu imagino o Miguel, que ficou para trás, o Gabriel, que era anjo, né? De recado. Os dois chegando perto de Deus e falando assim: eu quero que nós canta alguma coisa aí. Aí Miguel vem: Senhor, você faz um som de espada, que legal, para danar. Você não sei lutar, mas você faz um barulho aqui bonito. E Deus fala: não, aqui vai ter mais louvor. Aí ele desce para a terra e cria você. Está entendendo, sim ou não? Ué. E às vezes você está olhando para mim meio imundo. Não, irmão, anima o seu coração. É você que entrega o louvor para Deus. Quando a gente vem para a igreja, tem gente que fala assim: eu vou lá buscar minha bênção. Não, você vem para cá para adorar. Você está entendendo? O intuito é esse. Se você só adorar, o resto ele faz. Irmão, não precisa de muita coisa. Por que eu falo que você é dono desse reino? Por mais que o diabo, né, tenta tirar tudo aquilo que Deus tem te dado, e você só deixa se você quiser. Porque olha para o texto que nós acabamos de ler. Olha o que Jesus disse. E disse: eu via Satanás como um raio cair do céu.
Eu vi. Aí você vai ver os estudiosos estudar, né? Acerca daquela grande explosão, e houve mesmo. É o diabo caindo na terra. E Jesus disse, eu via. No versículo 19 ele diz assim, ó, eis que eu não tem problema ele cair na terra. Não tem problema ele vir te perturbar. Mas ele disse, ó, eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. É aqui que você está alerta. É aqui que você está deixando a bênção embora. Ele já entregou. Aquilo que é seu, Samuel, já entregou. Aquilo que é nosso já está sobre as nossas mãos. É você que tem que usar a sua autoridade agora. Eu já te dei poder. Eu já te dei poder. Se ele já deu, pronto, acabou, irmão. Não tem conversa. Você precisa avivar nessa palavra. É o tempo, irmão, de voltar os milagres a acontecerem de novo. Você vê o cego enxergar na sua frente. Você vê o paralítico que nunca andou. Vê as juntas e medulas, tornozelos, voltar para o lugar. Porque o próprio Jesus disse, olha, se credes, se tiverdes fé, vocês vão fazer obras maiores do que essa, porque eu já te dei poder. Eu já te dei poder. E nós não usamos, sabia, André? Não usamos. E aí o diabo, ele olha para nós e fala, turma de covarde. São tão poderosos e não sabem. Se você soubesse o poder que está dentro de você, você não deixaria o diabo te massacrar. A partir de hoje, irmão, não deixe o inimigo pisotear sobre você. Usa essa autoridade aqui, ó. Eu vos dou poder para pisar sobre serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Não há nada que resiste à glória de Deus, irmão, que está sobre a sua vida. Ou você acha que Ele criou você só para você ter uma família abençoada, só para você ter uns filhos abençoados, né? Comer o melhor dessa terra e pronto, acabou? Não. Nós estamos no meio de uma guerra, uma peleja. E tem muita gente oprimida que precisa sair da opressão do diabo. E você é que tem que ser usado por Deus. Aleluia. Precisamos exercer aquilo que Deus deixou. Sabe? É só você lembrar. Aqui nós temos vários personagens que lembravam dessa palavra. Você pega Paulo e Silas, está lá todo escovado, dentro da prisão, irmão. Tinha tudo para falar assim, pronto, agora acabou. Acabou. Já apanhamos bastante. Vamos entregar os pontos. A cova está aberta, nós vamos se enterrar. Eles começaram a exercer aquilo que foi dado sobre eles. Poder, louvor. Nada resiste à adoração do crente, irmão. Nada resiste. Você pode estar passando o que for. Abra a sua boca e comece a adorar. Ah, mas é depressão. Não tem problema. Começa a orar. Começa a adorar o Senhor. Começa a louvar. De preferência hinos que exaltam o nome do Senhor. Você vai ver Deus agir lá de cima. E fazer até além daquilo que você está pedindo. Porque é assim. Você acha que Paulo e Silas tinham certeza que o cárcere, as correntes iam sair do pé, da mão? As grades iam sair do lugar? Não. Mas eles estavam adorando. Deus fez além. Se Deus tivesse abrido só uma portinha, já estava bom demais. Mas tirou as correntes dos pés. Eles tinham tudo para fugir, ficar tudo quietinho.
Porque quem confia em Deus não precisa fugir de inimigo, irmão. Tem que encarar ele de frente. Está entendendo? É assim que funciona. Eu gostaria que você entendesse aquilo que Deus deixou para você e tomasse posse. Eis que eu te dou poder. Eu vos dou poder. Mas o pastor sabia até que eu ia pregar. Eu fui orar para mim e falou isso aqui, a mesma coisa. Aí a pastora foi orar. Foi ler a palavra, ela leu em Tiago, onde ela diz que a oração do justo. Olha como é que Deus confia em você. A oração do justo. Aonde você chegar, o defunto tem que levantar, irmão. Amém? Crê nisso? Vocês creem nisso? Você crê que Deus pode te usar para isso? Você chegar no meio do velório e o defunto levantar? Crê? Então pronto, então receba esse poder. O cego enxergar, tem fé para isso. Então vai. Ora sem medo, com autoridade, e esse cego vai ter que enxergar. Ué. Eu estou falando para você, mas eu estou tomando posse igual você aqui. Você está entendendo, você não? Ué. Eu estou tomando posse também. Que às vezes isso passa batido, irmão. Aquilo que Deus deixou para mim e para você. Precisamos avivar a nossa fé. E entender que o que aquilo deixou, que o que ele deixou, é para ser vivido. Colocar em prática. Botar a mão. Isso. Orar. Jejuar também. Amém? A hora vai embora. Meu Deus. Eu queria falar mais uma coisinha. Quando o inimigo da nossa alma, irmão, ele entende que Deus tinha criado algo para substituí-lo, você pode ver que o Adão ele foi tão cheio de autoridade de Deus, que Deus entregou o poder para ele administrar o jardim do Éden e dar nome a tudo. Ou seja, qualquer ser que veio depois dele chegou e já tinha nome. Olha como Deus confia em você. Se você pegar o livro de Gênesis, no capítulo 6, você vai ver os anjos, mesmo quando os homens lá na frente aborrecem a Deus, os anjos chegam diante de Deus e falam: Senhor, permita que nós desçamos na terra e façamos aquilo que os homens não estão fazendo. E Deus responde para eles: olha, não, lá embaixo eu tenho eles. Por mais ruim que nós seja de raça humana, Deus confia em você. Aleluia. Está entendendo? Até os anjos quis fazer aquilo que é seu. Pode olhar lá, pega o capítulo 6, você vai ver. Os anjos pedem para descer e fazer. E Deus não permite, pastor, porque Ele tem você. Então a incumbência de pregoar o evangelho, avivar aquele que está desanimado, é sua, é minha. Ué. Domingo tem um culto do amigo, ué. O que você está fazendo? Comigo eu conto já. Agora é hora de chegar naquele cidadão que já tem uns sei quantos anos que não entra na igreja. O enfermo desacreditado, que o médico já deu a última palavra, falou que vai morrer mesmo. Tem que trazer isso. O pastor falou que tem fé para isso. Um dia ele pregou: eu tenho fé para o defunto entrar aqui e ele sair andando. Eu tenho fé para o cego sair enxergando. Se nós temos fé, isso tem que acontecer. Traga. Domingo. Traga. O surdo, o mudo, o aleijado, traga. Aleluia. Eu creio
que Deus pode fazer isso. Glória a Deus. O Deus a qual nós servimos aqui, que te criou, não mudou. Aleluia. Nós mudamos, mas Ele não. Continua sendo o mesmo Jesus que falou assim, ó, eu te dou poder. Aleluia. É, o mesmo Jesus que levantou o defunto, já tinha 4 dias, ele continua vivo, operando milagre até o dia chamado hoje. Você sabe o que tem acontecido com as igrejas? Desacreditado daquilo que está escrito. Você precisa lembrar daquilo que foi deixado. Isso aqui não é história da galocha. Isso aqui é uma herança. O poder que Ele deixou aqui é herança. É minha e sua. Toma posse. Toda vez que você vê a enfermidade chegar dentro da sua casa, toma posse. E fala aqui não. Está escrito. Eu quero usar a palavra, Isaías 53. Ele tomou sobre si toda a enfermidade. É dor. Chegou a dor. Coloca a mão. Com autoridade ora. Senhor, não aceito. Está escrito que o Senhor me deu poder para expulsar essa dor. Precisamos exercer aquilo que Deus deixou. Ou seja, aviva. Fica atento. Sabe por quê? Eu costumo dizer isso, pastor. Às vezes nós entramos na igreja a vida inteira, 20 anos, 30 anos, 40 anos. A minha pessoa nunca pisou na igreja evangélica. E às vezes ele é convidado, vem visitar. Ele entra e escuta uma palavra como essa, ele usa a fé. E acontece um milagre extraordinário, é um caroço que some, é um câncer que vai embora. Às vezes depois nunca mais volte, nem para agradecer o Senhor, nem para glorificar. Mas o milagre aconteceu na vida dele. Você está entendendo? Eu falo porque eu já vi isso acontecer. A pessoa nunca foi na igreja, entrou, foi curado, não voltou mais. E o cidadão de 30, 40 anos sofrendo com dores, nunca foi curado. Sabe por quê? Porque não tomou posse. Não aderiu à fé necessária para receber aquilo que Deus quer te dar. E a fé, Romanos 10, 17, ela vem pelo ouvir. Eu posso fazer você pular aqui, vai entrar no mistério. Mas a fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se Ele está dizendo que eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Só para me fechar, eu vou deixar uma de Paulo aqui, o irmão até lembrou dela. Lembra de Paulo lá na ilha, que ele foi naufragar, e Deus colocou ele ali naquela ilha, cheia de homens levianos ali, e o texto diz que ele acende uma fogueira, no meio daquela fogueira tinha uma víbora. E a víbora vem e morde nele. Eles ficaram esperando. E nada aconteceu. Sabe que Paulo tinha ouvido Jesus falar isso aqui? Paulo não andou com Jesus, mas ele tomou posse. Eu imagino que Paulo ouviu falar disso aqui. Eu imagino Lucas conversando com Paulo. Paulo, deixa eu te falar um negócio. Teve um momento, eu lembro que ele sentou todo mundo, e a gente estava conversando, porque ele tinha enviado 70 para fazer a sua obra. E ele senta todo mundo e diz: eu vi Satanás cair como um raio no céu, mas eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpente. Ou seja, não importa se ele caiu, importa que você tenha autoridade para pisar sobre ele. Você imagina Paulo escutando isso aqui e dizendo: a partir de agora, pronto, encheu o peito e falou: aonde eu chegar, o milagre tem que acontecer. Se você for seguir a história de Paulo, você vai ver que lenço, aventais, levado ao corpo de Paulo, levado até o enfermo, a enfermidade ia embora, o demônio ia embora, todos eram curados.
Coloca de pé. Me chamaram para falar de avivamento, irmão. Se essa palavra não te aviva, eu não sei mais o que vai te avivar. De uma coisa eu estou certo, Jesus está no meio dessa palavra. Aleluia. Quem toma posse dessa palavra? Quem? Toma posse? Então hoje você vai chegar em casa. Se tiver alguém com dor de garganta, bota a mão e vai embora. Isso, se tiver gente com febre, vem cá na frente. Pastor, já vou orar com você aqui, ó. Em nome de Jesus. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. A autoridade está sobre você. Amém? Aleluia. Pode louvar.